bem-vindos ao canal. Hoje iremos apresentar alguns resultados do artigo intitulado como o ibuprofeno previne a perda de massa muscular em camundongos idosos, através da ativação da via PDK1-AKT. Esse estudo foi publicado no jornal de Caquexia, Sarcopenia e Músculo, no ano de 2020. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de pedir o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Meu nome é Pedro William Martins Pessoa, sou aluno de iniciação científica aqui do Laboratório de Fisiologia do Exercício, aqui na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Sou orientado pelo professor e doutor David Albiero Pinheiro Gonçalves. Uma das alterações causadas pelo envelhecimento é a perda gradual da força muscular, como consequência da diminuição da quantidade e do tamanho das fibras musculares, onde esse processo se denomina sarcopenia, onde há também um aumento do risco de desenvolver várias doenças crônicas. Essa redução da força muscular aumenta o esforço em atividades físicas diárias simples, como carregar sacolas de compras ou subir escadas, reduzindo assim então a qualidade de vida dessa população. Para entendermos o nível trófico celular, devemos compreender como se dá a atrofia dessas fibras ou a hipertrofia dessas fibras. E um desses processos é a síntese de novas proteínas, onde é formada a partir de ligações peptídicas entre os aminoácidos. Aqui relatamos duas proteínas que são formadas a partir desse processo, como a quitina e a miosina, que são proteínas responsáveis pela contração muscular. No entanto, podem ser formadas muitas outras proteínas. Outro processo muito importante é o da degradação proteica, onde há a quebra dessas ligações peptídicas em aminoácidos livres. Na sarcopenia, há uma redução dessa síntese proteica, mas o mais importante, há um aumento dessa degradação proteica. No entanto, há algumas estratégias a fim de combater essa atrofia muscular, como o exercício físico, além de algumas terapias, como a terapia farmacológica e a terapia gênica. Elas têm como objetivo ou estimular a síntese proteica ou inibir a degradação proteica. Em pacientes sarcopênicos, o exercício físico melhora a atividade neuromuscular, aumenta a força muscular e reduz a inflamação. Essas e outras adaptações ocasionadas pelo exercício físico se iniciam através de algumas cascatas de reações intracelulares, e essas cascatas se tornam alvos de terapias, como a terapia farmacológica e a terapia gênica. Uma das cascatas de reações que o exercício físico ativa é a cascata da MPK. A MPK, por sua vez, é uma proteína quinase, e o que uma proteína quinase faz é ativar ou inibir outra molécula. Nesse caso, a MPK ativa a PGC1-alfa. PGC1-alfa é um coativador transcricional. E como coativador transcricional, o que ele faz é ativar outros fatores de transcrição. Nesse caso, uma das adaptações da PGC1-alfa é o aumento da angiogênese e o aumento da biogênese mitocondrial, contribuindo para uma maior resistência à atrofia muscular. E o que esse estudo fez? Eles fizeram análise de rastreamento para identificar os componentes indutores da PGC1-alfa. No gráfico à esquerda, é possível observar algum desses componentes. Também é possível observar que o ibuprofeno foi o componente que mais induziu a PGC1-alfa. Já no gráfico à direita, é possível observar a expressão do RNA mensageiro para a PGC1-alfa em relação às concentrações do ibuprofeno. É possível observar que houve um aumento significativo para a PGC1-alfa quando administrados com o ibuprofeno. O ibuprofeno é um medicamento que foi retirado de comercialização após a década de 1980, após relatos de sangramento gastrointestinal grave. Ele é um anti-inflamatório e regula citocinas inflamatórias, através da inibição da enzima ciclooxigenase. A ciclooxigenase ela sintetiza a prostaglandina, que estimula os processos inflamatórios, ou seja, os anti-inflamatórios agem inibindo a ação da ciclooxigenase, levando a uma menor produção de prostaglandinas e menos estímulo para que ocorra inflamação, ou processo inflamatório. A hipótese desse estudo é que o ibuprofeno tem um grande potencial como medicamento para prevenir a perda e a fraqueza muscular, associadas ao envelhecimento ou a condições patológicas. Os camundongos utilizados nesse estudo foram C57.
administrados com ibuprofeno a uma dose de 2 mg por quilo. Os camundongos com 3 meses de idade tiveram 4 a 8 semanas de ingestão. Já os camundongos com 22 meses de idade, considerados idosos, tiveram 12 semanas de ingestão. Já os animais controle ingeriram uma substância de metilsulfóxido a 2 mg por quilo, realizando o efeito placebo através de uma condição do veículo. A eutanásia ocorreu após 16 horas de jejum e os músculos foram retirados 4 horas após a última administração do ibuprofeno. Nesse experimento, teve como objetivo observar a expressão proteica de algumas proteínas, como a PGC1-alfa, que é um coativador transcricional, atua ativando outros fatores de transcrição, a mioglobina, que é uma proteína que acumula oxigênio nas células musculares para a produção necessária à contração muscular, e a beta-tubulina, que é uma proteína que dá origem aos microtúbulos. Na figura à esquerda, observamos uma análise de Weizenblot, onde é possível observar a expressão dessas proteínas em relação à administração do ibuprofeno. Já no gráfico à direita, observamos a razão da PGC1-alfa em relação à beta-tubulina e da mioglobina em relação à beta-tubulina, onde foi observado que nos animais administrados com ibuprofeno houve um aumento significativo em relação aos animais controle. Eles analisaram se o ibuprofeno melhora o metabolismo muscular oxidativo. Na fotografia esquerda, observamos a imagem de alguns músculos das patas inferiores dos animais ou administrados com ibuprofeno ou animais controle. Foi observado que nos músculos que foram administrados com ibuprofeno apresentaram uma coloração mais avermelhada. E eles são mais vermelhos assim porque contêm mais mitocôndria e mais hemoglobina, que são ricos em ferro e dão essa coloração mais avermelhada. Portanto, esses músculos são mais oxidativos. Já no gráfico à direita, observamos a expressão proteica de algumas proteínas, como a mioglobina, que, como eu disse, é uma proteína que armazena o oxigênio nas células musculares para a produção de energia, a TP5A, que é uma ATP sintase, MTK1, SDHB e N-dofo-88 são proteínas relacionadas aos complexos da fosforilação oxidativa. Ou seja, todas essas proteínas estão relacionadas ao metabolismo muscular oxidativo. Foi observado que nos animais administrados com ibuprofeno houve um aumento significativo da expressão proteica de todas essas proteínas, indicando assim que o ibuprofeno melhora o metabolismo muscular oxidativo. Nesse experimento em cultura celular, eles analisaram a expressão proteica da PGC1-alfa, da MPK fosforilada, aqui representada por esse pezinho, e da MPK no seu conteúdo total, em relação à administração do ibuprofeno ou do conteúdo inibidor da MPK, aqui relatado como com C. No gráfico à direita, observamos a expressão da PGC1-alfa em razão à beta-tubulina, como também da MPK fosforilada em razão ao conteúdo total da MPK. Em barras brancas, observamos as células controles. Em barras pretas, as células administradas com ibuprofeno. Em barras com linhas horizontais, as células administradas com conteúdo inibidor da MPK, e as barras com linhas verticais foram administradas tanto com o inibidor da MPK quanto com o ibuprofeno. Foi observado um aumento significativo tanto para a PGC1-alfa quanto para a MPK fosforilada nas células administradas com ibuprofeno. No entanto, quando elas foram administradas com conteúdo inibidor da MPK, houve uma redução da MPK fosforilada, indicando assim que a PGC1-alfa é ativada pela MPK. Ou seja, o tratamento com ibuprofeno ativa a MPK, que leva a uma ativação da PGC1-alfa, que por sua vez melhora o metabolismo músculo-oxidativo. Nesse experimento, eles analisaram se o ibuprofeno atuaria na massa tecidual de camundongos idosos, ou seja, camundongos com 25 meses de idade, após 12 semanas de ingestão. Foi observada a massa tecidual em relação à massa corporal para os músculos sólido, EDL, gastro e tibial anterior, onde foi observado um aumento significativo nos 3 músculos nos animais administrados com ibuprofeno. Também analisaram a distância de corrida e a força muscular dos animais idosos tratados com ibuprofeno, em relação aos animais idosos que não tiveram tratamento e os animais jovens. Foi observado um aumento significativo
para os animais tratados com ibuprofeno e idosos em relação aos animais apenas idosos, indicando assim que o ibuprofeno aumenta a força muscular e aumenta a distância de corrida desses animais, quase que igualando aos animais jovens. Outra cascata de reação muito importante ativada pelo exercício físico é a cascata da AKT. A AKT é uma proteína-chave no crescimento muscular. Essa cascata se inicia através dos hormônios do IGF-1 e da insulina, que em contato com o receptor, esse receptor tem uma atividade intrínseca, ele se ativa, ele ativa outras proteínas, como a IRS1 e a PI3 quinase, que por sua vez ativa a PDK1. Nesse caso, a PDK1 fosforila a AKT, aumentando a sua atividade. A AKT fosforila a proteína GSK3, que com isso inibe a sua atividade. Essa GSK3 ela inibe a proteína EIF2B, que é uma proteína envolvida na tradução de novas proteínas, ou seja, a AKT inibe o inibidor da síntese proteica, e com isso estimula a síntese proteica. Outro complexo proteico muito importante no crescimento muscular é o complexo da mTOR. A mTOR, por sua vez, ela estimula outras proteínas, como a S6K, que é uma quinase que fosforila proteínas ribossomais, que estimula a síntese proteica diretamente. A mTOR pode fosforilar outra proteína, dessa vez inibindo ela, com a 4-EBP1, que é uma proteína ligante de um fator de iniciação da tradução da síntese proteica. Ou seja, ela inibe a síntese proteica. E quando a mTOR fosforila ela fica inibida e deixa de inibir a síntese proteica. A AKT também tem um papel importante inibindo a proteólise, fosforilando uma família de fatores de transcrição FOXO. Esses fatores de transcrição, que quando estão presentes no núcleo, têm um papel de estimular genes atróficos. Ou seja, FOXO estimula a proteólise. Quando ela é fosforilada pela AKT, ela vai para o citosol, que por sua vez reduz a atividade de proteínas relacionadas à proteólise. Ou seja, a AKT tem um papel importante tanto inibindo a proteólise, reduzindo a proteólise, como estimulando a síntese proteica. Nesse experimento, eles analisaram a expressão proteica de algumas proteínas em relação à administração de ibuprofeno em camundongos com 25 meses de idade. No gráfico à direita, observamos a expressão proteica de algumas dessas proteínas, como a AKT fosforilada em razão ao seu conteúdo total, e a mTOR e a S6K fosforilada em relação ao conteúdo total delas também. Foi observado um aumento significativo nessas três proteínas nos animais administrados com ibuprofeno. O mesmo também para a MPK fosforilada em relação ao seu conteúdo total. Houve um aumento significativo nos animais tratados com ibuprofeno, indicando assim que o tratamento com ibuprofeno em camundongos idosos com 25 meses de idade aumenta a força e a massa muscular, através da ativação da cascata da MPK e da cascata da AKT. Portanto, foi demonstrado que o tratamento com ibuprofeno aumenta a massa muscular e aumenta a força muscular, através da cascata da PDK1 AKT e da cascata da PGC1-alfa, assemelhando-se aos efeitos benéficos do treinamento físico. Gostaria de ressaltar que não é intuito dessa apresentação estimular a ingestão de algum anti-inflamatório, pois eles podem causar alguns efeitos colaterais graves, e alguns desses efeitos, como náuseas, vômitos, gases, diarreia e a prisão de ventre. Gostaria de destacar também que a forma mais adequada para evitar a atrofia muscular é através de exercício físico e uma alimentação adequada. Então, pessoal, gostaria de agradecer pela sua atenção, gostaria de pedir o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Então, pessoal, até breve!